E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocar aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Nesse caso aí, fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer. Fazem vista grossa. E na justiça comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. O clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei. Eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram a inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá. E a guerra continua entre Flamengo e Palmeiras. Dessa vez é fora de campo, nos tribunais. A Leila Pereira tá revoltada com atitudes a favor do Flamengo, mas a hipocrisia é tão grande que ela esqueceu que teve várias decisões tomadas a favor do Palmeiras, mas ela finge que esqueceu e ataca fortemente o Flamengo, mas o Flamengo revida e toda a imprensa tá repercutindo esse assunto. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. Não esqueça de deixar sua opinião aqui abaixo nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas agora então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, agora a gente aproveita para dar um pulinho lá no Rio de Janeiro. Vamos à Gávea para falar com o Igor Dorileu sobre o julgamento que não teve fim ontem do Bruno Henrique. Um dos juízes, não é? Um dos ali que estavam na junta reunida, não conseguiu ver o processo com clareza, não tinha elementos suficientes e pediu esse adiamento, então, para ele poder se informar mais. Igor, isso tudo repercutiu muito mal, não é? Porque é desde setembro que se espera essa decisão e a gente quer ver pelo menos alguma coisa definida, porque o Bruno Henrique ainda vai ser julgado pela Justiça Comum, né? Pro tribunal mesmo. E agora a gente está falando de STJD. Além disso, o Flamengo também se manifestou dizendo que não quer mais o gramado sintético no Brasil. Oi. Gente, cada uma, hein? Tô curiosa para saber as informações do Flamengo, Igor. Bom dia. Bom dia, Renata, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, bastidores agitados de ontem para hoje, né? Nessas últimas 24 horas, começando pelo julgamento do Bruno Henrique. A gente esteve lá no STJD e conta um pouco mais como foi esse julgamento e também tudo que vem acontecendo no Flamengo, dentro e fora das quatro linhas. Vamos assistir. Diferente do julgamento anterior, Bruno Henrique compareceu ao STJD, no centro do Rio, e da primeira fila do plenário assistiu à última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta, que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos em 2023. Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa pediram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. O primeiro dos 9 auditores e relator do processo, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão e a favor de uma multa de R$100 mil. O segundo auditor, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. E a sessão foi encerrada depois de mais de 3 horas. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. O julgamento foi remarcado para quinta-feira, quando os outros 8 votos serão ouvidos. Horas depois, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protestou contra o adiamento. Afirmou que o que está acontecendo não é justo e pediu que o campeonato seja decidido dentro de campo. Ainda ontem, o Flamengo apresentou uma proposta de fair play financeiro à CBF.
Em um dos tópicos, pediu a proibição do que chamou de gramados de plástico, em referência aos campos sintéticos. Segundo o clube, eles provocam um desequilíbrio financeiro e prejudicam a saúde dos atletas. Dentro das 4 linhas, o departamento de futebol marcou a reapresentação do elenco para amanhã. Hoje, apenas jogadores que precisam de cuidados especiais estarão no Ninho do Urubu, como Pedro, Jorginho, Alan e Léo Ortiz, que desfalcaram a equipe diante do Santos. Contra o Sport, o Flamengo pode ter até 12 desfalques. Além de Bruno Henrique, que corre o risco de ser suspenso, e dos 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico, outros 7 foram convocados para as seleções: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar o time no próximo sábado, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada, que pode recolocar o rubro-negro na liderança do Brasileirão. Bom, aqui eu quero só mostrar, voltando para os gramados, porque o próximo jogo do Mengão é a partida atrasada diante do Sport. E olha a quantidade de jogadores indisponíveis que não poderão ser utilizados pelo Felipe Luiz. Convocados: o Alexandro pelo Brasil, assim como o Danilo. O Carrascal foi chamado pela seleção colombiana. O Plata está à disposição do Equador. A Arrascaeta do Uruguai. O Varela também do Uruguai, assim como o Vinha. E aqui os machucados: o Pedro, o Alan, o Jorginho e o Léo Ortiz. Tudo bem que o jogo é contra um time que nas últimas 5 partidas não venceu ninguém, é o lanterna do campeonato, rebaixado praticamente o Sport, mas mesmo assim é cruel com um time não contar com tanta gente, hein, Cicinho? Exatamente. Se tivesse um goleiro aí, dá já pra fazer, né? Um time de 11 aí. E ganhava, chegava nas finais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, é uma grande perda pro Flamengo, obviamente. Esses jogadores, a questão da lesão, até o Pedro, né? Uma perda para a seleção brasileira. O que faz falta aí mesmo, realmente, é o Jorginho. Porque esse maestro é aquele que dita ali, né? O ritmo do Flamengo no meio-campo. Mas tem jogadores à altura também, e o Flamengo, nessa data FIFA, conta com a ausência desses jogadores, mas tem um grande time, tem um grande treinador e pode muito bem dar conta do recado na ausência dessas peças aí. Bom, agora voltando para o julgamento do Bruno Henrique, era o julgamento do efeito suspensivo, porque ele já foi punido pelo STJD com 12 jogos fora, sem poder atuar. A gente viu que o primeiro voto do auditor, falei juiz, auditor é a palavra correta, vamos usá-la. O auditor disse que inocentava, que para ele é só uma multa e o Bruno Henrique não precisava cumprir nenhum desses 12 jogos. O segundo pediu vistas do processo, ou seja, não estou apto a julgar, não conheço suficientemente o assunto, preciso me inteirar mais, tanto é que essa decisão passou para quinta-feira. O Cicinho perguntou, e se outro auditor pedir vistas? Se pedir vistas, vai ser adiado de novo? E aí nós vamos levando, né? Vamos levando... Assim, o erro precisa ser punido, né? Você precisa... No futebol brasileiro... Vocês acham que 12 jogos é muito para esse caso? Olha, Renata, assim, é difícil você julgar na questão de 12 jogos, porque você tirar também um jogador de campo é complicado, porque é o trabalho dele. Mas se ele for culpado, Mas só que se ele for culpado, precisa, porque o futebol brasileiro está precisando exatamente disso, de exemplo. Né? Nós precisamos dar bons exemplos e, assim, ninguém está desconfiando da índole do jogador. Mas a questão é a seguinte, pelos fatos, pelas provas, pelas mensagens, existe uma culpa. Então, quando há, precisa ser punido. Nada contra o atleta, mas sim contra o ato, a atitude. Mas você quer saber o pior de tudo isso? É o cara não estar preparado para uma audiência como essa e pedir vistas agora. Porque a gente espera o quê? A gente espera um retorno dessas pessoas do STJD, uma resposta de vocês, porque o Cássio também tomou uma garrafada nas costas aí. Não fizeram nada. Teve jogador aí que está expulso aí, se não fizeram nada. Teve que tomou cabeçada, nada. Vocês não se manifestam. Se vocês não querem trabalhar... Tem jogador que falou coisas como o Vitão depois do jogo contra o Corinthians, em que a arbitragem prejudicou o Inter, ele foi punido com 2 jogos e outros nada. Outros esculacharam a arbitragem, fizeram horrores e nada. Então é o seguinte, não quer punir, não pune ninguém.
Sabe uma coisa? Não quer punir, não pune. Agora, se punir um, vai ter que punir outro também. E por que só alguns são punidos? É isso que eu tô falando. Para uns o negócio funciona rápido, para outros não funciona. Vocês têm que também ter um critério. Vou pedir critério na arbitragem e um critério para o STF. Gente, se vocês não querem trabalhar, coloca outra pessoa. É simples. Se você está com o tempo ocupado, se você não Agora, tem tempo veja só, o tal do efeito suspensivo é um negócio que eu detesto, porque o efeito suspensivo, você tem uma decisão do tribunal e aí o clube entra com o efeito suspensivo para que ela seja reavaliada depois, que é o caso, inclusive, do Bruno Henrique. O problema todo é que uma hora isso vai acontecer. O Palmeiras pediu um efeito suspensivo, contou com o Alan quando nem estava no melhor momento da temporada e agora que ele está voando, o cara não vai poder jogar essa partida em que o Palmeiras já tem vários desfalques no final de semana, um clássico contra o Santos. Então eu acho que a verdade é essa. Você entra com efeito suspensivo, pode ser que você tenha que cumprir depois. E cumprir depois e, de repente, num momento importante, como está sendo agora. Agora, Renata, na minha opinião, não vai dar em nada. Infelizmente, para o nosso Vai ser futebol, absolvido. Não vai ser absolvido, vai pagar uma multa aí de 100 mil reais, como o cara colocou lá. E aí vai cumprir 3, 4 jogos na Taça Guanabara. E aí eu vou te falar uma coisa. E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocaram aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado, mas o que eu acho é isso aí. E não vai dar em nada isso aí. Mas eu acho que essa questão do gramado sintético não é só o Flamengo. Tem muitos clubes que não gostam. Agora, se é para avaliar isso, se é para definir, claro que tem que ser desde o início de temporada, para todos os campeonatos. Essa é uma discussão que eu acho que ela é interessante, mas no Brasil dificilmente ela vai ser resolvida, não é? Porque grandes clubes hoje usam sintético, híbrido, enfim. Então é um problema sério, mas os jogadores não gostam. A gente vê que muita gente se manifesta. Mas tem que resolver isso de uma vez por todas, porque senão fica sempre esse assunto. Uma desculpa. A mesma coisa da altitude. Eu acho horrível você ter que jogar na altitude, não é igual. Um cara que vai jogar na altitude, ele não tem a mesma condição física de quem está lá sempre. E continua sendo permitida, por exemplo, pela Conmebol. Eu acho uma preocupação besta até hoje em dia nesse negócio do gramado. Porque a molecada hoje em dia, muitas vezes, joga Sintético? No sintético. A molecada joga no prédio, joga onde? No sintético. Antigamente, a molecada... Mas aí não é profissional, né? Isso aí é amador. Mas tá virando. Porque essa molecada já tá vindo desse meio. Na minha época, a molecada jogava na rua, estourava o dedão do pé, no terrão, tudo. Caía no campo gramado e você chorava, mesmo com buraco. Agora, essa molecada, essa leva que tá vindo hoje aí, o gramado sintético faz parte da vida deles. Então eu não sei não, hein? Olha quem tá falando, hein? Que jogou no terrão. Pra profissional, eu joguei no terrão. Pra profissional eu já não concordo, sintético. Mas assistiu, da sua época, dos galácticos... O sintético, gente, ele é interessante para arenas que tem shows, que precisam de rapidez na troca de gramado, na reposição do gramado, no cuidado do gramado. Mas dizer que ele é o melhor, que é a melhor alternativa para quem pratica futebol, não. Mas ela facilita a vida de muita gente. Sempre será a grama natural, a gente não vai poder substituir. Eu não sei não, esse não é o melhor, né? O radicalismo ou vai ficar nisso daí? Reclama do sintético, mas tá lá jogando. Então, beleza. Vai jogar São Paulo e, um exemplo, Palmeiras, não é o caso. Não joga. São Paulo vai lá, não entra em campo, pronto, acabou. É um radicalismo. Obviamente que existem muitas e muitas leis, tem problemas judiciais. Então, assim, eu tô falando, ou você radicaliza... Ou vai continuar isso daí, ou todo mundo... Como a Renata falou, tem altitude. Você não vai jogar, então, a Libertadores? Não vai. Então não vai jogar. Você vai estar punindo... Infelizmente, você vai estar punindo o torcedor. Exatamente. Eu já estou mudando de ideia, que todos os campos já com esse gramado sintético aí, porque a molecada vem do sintético. Falando em Palmeiras, a gente mostrou... gente, realmente muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos. Né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei.
E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor, que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, Sim. A ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não, não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós que pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Não pode, né? Não é isso ilegal? é ilegal. Você forçar o cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai pegar a sequência disso. Não, todo mundo faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso pra todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá tudo errado, tudo errado. Então, tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e a produção, muito rapidamente, já foi atrás. Realmente, foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, na verdade, realmente, não era a última rodada. O clube, Renato, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente... Acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não. Outros passam batido, muita coisa vira multa. E assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada. É tudo muito escondido, na minha opinião. Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo que eles nem notam que chegam lá, eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro
que quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta e outros foram punidos e outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram, mas com ele não. Tem prova contra ele, né? E não, fazem vista grossa. E na Justiça Comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né, com essa insegurança jurídica da Justiça Comum, da Justiça Desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo. Obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os posicionamentos fossem outros, né? Lamentável. Para chamar Capelanes, é isso. Capela, quer dizer que essa guerra dos bastidores, o tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto, até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente, inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei, não consigo afirmar, não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade, STJD. Gente, vem cá. O negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá, ó lá, safado, ó lá, mau caráter, e aí? E agora? Ficar elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado e do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta.
Como é que você então, decide? é por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico, não não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais, essa é a questão. E aí, Edu? A questão, e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência, e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos cartões. Assim não. Entendeu? Cicinho, não. Agora, a questão O Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Olha, ainda não fomos pro assunto quem será o campeão brasileiro. Já fizemos isso antes do campeonato. Cada um já deu seu palpite antes da competição iniciar. E agora temos esses 3 candidatos aqui no páreo. Principalmente Palmeiras e Flamengo. Mesma pontuação, uma vitória a mais para o Palmeiras. A pergunta é essa: quem tem o caminho mais difícil até o final do campeonato? E eu começo com você, Edu. Renata, eu acho que todos têm, porque o que eu acredito assim, é o momento do campeonato, cada um com seus interesses, um para não cair, outros para brigar pelo título, outros para Libertadores. Edu, todos têm. Tá com medo, né? Agora o Palmeiras, os jogos serão mais difíceis, para mim. E aí, Chico? Eu acho que é a do Cruzeiro, mesmo que tenha um jogo a menos, sei lá. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter vida fácil. Que isso, ganhar o Corinthians? Chico, você acha que o Cruzeiro ganha em Caxias do Juventude? Ele tem que ganhar, porque o Flamengo e o Palmeiras ganharam lá. Não é fácil jogar lá, mas os principais candidatos ganharam. E o Juventude ganhou do Vasco aqui fora de casa. Gente, ainda é o Juventude que está lá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem que ir lá e fazer o resultado. Claro que ele tem que fazer o resultado em todos aí e tudo mais, mas não vai ser fácil ali, cara. O Ceará tira ponto de muita gente. O Botafogo também tem uma boa equipe, está apresentando menos do que deveria. O Santos aí eu não sei qual vai ser a situação na última rodada, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente analisa o Palmeiras, aonde o Palmeiras tropeçou? Com os grandes. No Corinthians, que empatou com o Corinthians em casa aqui. Tropeçou com o Flamengo, tropeçou com os grandes. O G6. Galera do G6. O G6 e o Flamengo tropeçou. Mas, o Flamengo passou em cima de todos do G6. Mas todos praticamente. É o Cruzeiro que perdeu. O Cruzeiro, ele tem um jogo a menos e ramelou no último jogo. Se não ramela no último jogo, estaria 2 pontos atrás só. Palmeiras não tem nenhum adversário do G6. O Flamengo tem o Mirassol. Isso. E o Cruzeiro tem ali o Botafogo. Esse detalhe. Então, na verdade, está bem parelho. Eu não acho que tem uma tabela tão desfavorável. Então você concordou com o Edu. Não, mas esse... O Palmeiras tem o Santos e o Vitória aí, mas não escapar do os 3 últimos jogos do Palmeiras, que mudou agora, inverteu, vai ser fora de casa. E olha só, antigamente a gente poderia falar o seguinte, clássico e clássico, não é isso? Os dois fora, claro que é no Maracanã, o clássico entre Fluminense e Flamengo. E o Palmeiras vai ser julgado com a garrafada no carro. Vocês vão ser julgados. O Cruzeiro já pega o Ceará, que já não vai cair mais. Já pega o Botafogo, que não vai ter grandes pretensões. E o Santos rebaixado. Mas tem que... É campeão, o Cruzeiro. Tem que ser rebaixado aonde? O Flamengo tem que rebaixar o Santos, desde que o Zubeldia chegou no Flu, qual que é o retrospecto do Fluminense jogando em casa? É bom. Tem que tentar o Mirassol. Você quer falar do Zubeldia lá pro inferno? Eu tô falando... Você quando ele tava aqui, você falou mal dele. O Flamengo pega 2 times que não perderam em casa. Gente, eu nem vi que tava acabando o programa. Que loucura, os caras estão querendo comparar gramado sintético com altitude. Altitude, em primeiro lugar, nem tem como ter uma solução, a não ser que eles decidem jogar em campo neutro. E é óbvio que os clubes não vão deixar de jogar no seu estádio por conta de altitude para jogar em campo neutro. Agora o gramado sintético sim tem solução, é só remover o gramado sintético e colocar grama natural ou grama mista, como vemos aí em vários estádios, que a maior porcentagem é gramado natural e tem uma pequena parte ali de correções com gramado sintético, levando em consideração esse argumento do Ronaldo dizendo que só porque hoje a criançada tá crescendo jogando em gramado sintético, a partir de agora
todos os gramados têm que ser gramados sintéticos. Não tem nem lógica um argumento desse, é loucura. Agora falando sobre o caso do Bruno Henrique e da choradeira da Leila, porque ela não falou a mesma coisa quando o Dudu jogou 4 meses com 2 efeitos suspensivos e atualmente agora o Vitor Roque foi denunciado por uma postagem onde ele zoava o São Paulo com uma imagem que tinha um teor homofóbico, ou seja, ele supostamente praticou um crime porque homofobia é crime. Ele foi denunciado pelo STJD e até hoje não foi marcado o julgamento dele. Porque a Leila Pereira também não fala isso? Mas é aquele velho ditado, galera, é o sujo falando do mal lavado. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre toda essa treta, sobre toda essa guerra dentro e fora de campo entre Flamengo e Palmeiras. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!